dia. Bom dia. Nós somos as alunas Milena e Melissa, do nono ano. Estamos aqui para falar sobre a obra Histórias de Mistério da Lígia Fagundes. Não tem ninguém pra ver. Caçada. E essas aqui eram fotos da Lígia. A caçada começa, o primeiro ponto começa com a história de um homem indo até uma loja de antiguidades. Ele chega no lugar e ele olha as peças, os objetos, ele descreve que é bem velho, tapeçarias ao longo das paredes, e ele descreve o lugar como o cheiro de uma árvore de sacristia com seus panos embolorados e livros comidos por traças. E daí o homem ele chega, ele vai andando por entre o lugar e ele vê uma pilha de imagens, de pinturas. E ele olha para uma assim, ele está meio com medo de traça, uma das pinturas, ele olha e fica olhando para ela, era uma pintura de mãos. Então, tipo, meio que rezando. Tá, então o homem começou a se perguntar qual era o papel naquela tapeçaria. Se ele tinha sido um pintor, se ele foi apenas um espectador que já viu aquela peça antes. Aí ele começa a se sentir meio mal e ele sai. Aí ele entra no cinema, ele sai, mas quando ele já se dá conta, ele está na frente da tapeçaria de novo, o nariz achatado na vitrine. Aí ele foi para casa dele, se deitou de bruços na cama e ficou encarando a escuridão. Enquanto ele encarava, ele começou a ouvir a voz da senhora que ele tinha conversado na loja de atividades e o murmúrio das traças com meio risadinhas. De repente, ele se questionou se ele era o caçador da tapeçaria. E quando ele foi tentar tocar sua barba, ele só sentiu a viscosidade do sangue. Ele acordou em meio aos gritos e mais dúvidas começaram a surgir na mente dele. Aí ele pensou em destruir a tapeçaria para essas lembranças pararem e ele foi em direção à loja. Aí lá ele encontrou a senhora na porta e ficou conversando um pouco com ela e ele seguiu entre os móveis para encontrar a tapeçaria. Chegando lá, ele começou a sentir cheiros de folhagens e terra e ele começou a se sentir meio mal. Aí ele tentou se agarrar no móvel, Ele tentou se agarrar no móvel e quando ele olhou de novo, ele estava dentro da tapeçaria, com as folhas e as árvores ao redor dele. E ele começou a correr. Ele não sabia porque ele estava correndo, se ele estava sendo caçado ou caçando, mas ele sabia que ele deveria correr. Fala bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Passa. Bom, a história começa no dia de Natal, onde tinha 4 pessoas dentro de uma barca. Um velho bêbado, uma mulher que estava segurando uma pessoa no colo e um homem, que é o protagonista da história, que até onde eu li não falo o nome dele. O velho bêbado ficava conversando com o vizinho, que era invisível, não existia, porque ele estava bêbado. Até uma hora que ele dormiu. E então, esse clima todo silencioso, que ninguém ficava falando nada, até uma hora que o homem, que ficava contando a história, acendeu o cigarro e ficou fumando até uma hora que a caixa dele caiu. A minha parte vai começar com a tia Pombinha falando da bondade do irmão, mas a menina não estava nem aí. Ela só estava pensando na outra tia dela que nadava, tomava banho nua numa cascata. E que não tirava uma luva na mão direita por nada. E ela sempre achou isso muito curioso, porque ninguém dava uma explicação concreta para ela do porquê aquela moça só usava a luva na mão direita. Bom dia. Bom dia. Eu e o Matheus Zapata vamos fazer um trabalho de literatura sobre a lua crescente de Amsterdã. Começa com um jovem casal que param para apreciar o céu e aí do nada no livro estava loura, não sei se loira. Uma menina surge e lá, acho que na Holanda, eles separam por alamedas. E aí ela começa a correr na alameda branca azulada, correndo de forasteiros. Até que esse jovem, ele começa a correr atrás da menina. Aí quando ele chega perto, ele vê que ela tá com uma pedaço de bolo. E eu acho que eles estavam meio que perdidos. Aí ele começa a pedir um pedaço da fatia. Só que aí ele desesperado, como ela não entendia, porque ela era da Holanda, ele começa a fazer mímica. Aí ela não entende, aí acho que ele pergunta pra alguém do lugar. Ele pergunta, que lugar a gente tá? Aí eles respondem, estamos na Holanda. E é por isso que o jovem não entendeu o jovem. Até que o jovem sai correndo, aí a menina começa a correr de novo. Aí ele curioso, ele começa a seguir. Aí ele dá de cara com um homem
que bota a mão no bolso assim procurando seu cigarro e ele pergunta que língua eles falam. E aí o homem, meio que acho que também não sabia, ele fala, só nasceram de novo pra descobrir a língua que eles falam. Até que a menina foge de novo e aí ele consegue. E aí, como lá é separado por Alameda, eles se deparam de novo com mais uma Alameda. Acho que lá ele não falava não. Bom dia! Bom dia! Somos as alunas Marina e Natália. E a gente está aqui para apresentar sobre as histórias da Lígia Fagundes, História de Mistério. O nosso conto vai ser sobre... Onde Estiveste de Noite. E aqui estão as fotinhas da autora. É o último capítulo do conto e pode passar. A história começa quando a narradora, ela não tem nome, nunca foi dito o nome dela, quando ela simplesmente acorda com um grito no meio da noite. Muito misterioso. Ela fica assim, o que está acontecendo comigo? O que eu sonhei? Aonde eu tô? Ela fica meio perdida ali na história. Aí ela percebe, no meio do nada, que tem um passarinho em cima da cabeça dela, enquanto ela dormia ali, mais ou menos no teto do quarto onde ela estava. Antes de averiguar sobre a história do passarinho misterioso que estava lá, ela se pergunta, tá, onde eu estou? Tem que começar de algum lugar. Aí ela se lembra de que ela estava fazendo uma viagem lá para a cidade de Marília, na Colômbia, e que ela tinha ido lá para fazer um curso de faculdade. Ela tinha ido junto com outras estudantes da faculdade dela e ela estava lá para fazer um passeio, porque ela estuda literatura e tal, ela escreve, e ela achou muito interessante e ela estava num quarto de hotel que ela estava hospedada. Aí ela começou então a entender qual era do passarinho. A janela estava fechada, não tinha como ele ter entrado aparentemente. Aí ela fica assim, passarinho? Ela conversa com ele entre aspas, né? Por que você entrou aqui? Qual é a sua? E melhor você ir embora. Aí o passarinho, ele tá muito assustado. Muito, muito assustado. Ele tá voando todo desesperado, não sabe pra onde ir e ele tá só voando no teto. Ela levanta da cama, abre a janela e fala, conduz ele. Ela conduz ele, pega ele na mão.